Testando áudio, testando 1, 2, 3 áudio, testando. Quem entrar aí na live vai me dando um ok se o áudio está funcionando direitinho, se está tudo ok. Me avisa aí, tá, Mari? Pode chegar aqui da porta e me avisar se quiser. Tá, porque aqui eu não consigo ver. Está entrando em live, são... Tá ok? São 8h12 agora, de hoje, domingo, dia 28 de setembro de 2025. Né? Deixa eu entrar aqui pelo outro telefone aqui, para poder ver se tá... Já tive um ok aqui já, mas vamos ver se tá tudo certo aqui. Isso aqui, ó, conferindo aqui no outro aparelho aqui a live. Vamos ver aqui. Aí, tá, Mário? Tá ok, tá saindo aqui, ó. Pode chegar aqui da porta e me avisar. Tô ouvindo direitinho, tô em casa, é claro, agora. Okay. Tá aí, tô tentando fazer essa live já tem um tempinho, né? E a intenção de fazer essa live aqui é por responsabilidade, né? A gente tem essa responsabilidade com relação à questão do Projeto Iguaçu, que tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esse folder, daqui a pouquinho eu vou estar desenrolando e falando mais sobre esse folder aqui, né? Projeto Iguaçu, novo PAC, tá vendo aqui? São informações novas que nós recebemos a respeito do Projeto Iguaçu, que é o projeto de controle de inundação na Baixada Fluminense, ao qual nós fazemos parte desde 2009, né? Muita gente acompanha aí todo esse processo com relação à questão do Projeto Iguaçu, e para aqueles que não acompanham, né, o Projeto de Iguaçu é o projeto de controle de inundação, de controle de enchente na Baixada Fluminense, tá? Ou seja, para todos os municípios da Baixada Fluminense, um projeto que foi criado lá na década de 90, após a enchente, né? Aliás, sempre teve enchente na Baixada Fluminense, mas após as enchentes de 87, 88, eu não me lembro exatamente esses 2 anos, porque na verdade a gente sofreu enchente nos 2 anos. Tanto em 87, quanto quando eu ainda lembro ainda que a gente estava na enchente aqui, o Flamengo estava sendo campeão da tal da Copa, daquela Copa União, lembra? Aquela Copa União, lá, exatamente naquele dia, daquele jogo, a gente estava debaixo d'água aqui em Belford Roxo, então não esqueço disso. Então a gente teve enchente em 87, 88, mas a partir, né, daquela enchente, justamente aquela enchente, né, o governo do estado tomou a iniciativa de fazer uma solicitação ao UFRJ, né, a Faculdade Federal, aos técnicos, aos pesquisadores, para que eles fizessem um estudo completo em relação à Baixada Fluminense, os motivos, né, dessas enchentes, por que sempre acontecia enchente na Baixada Fluminense, e desse estudo que levou aí quase 10 anos, né, praticamente, pesquisa, estudo, testes e visita de campo, o que você imaginar, eles fizeram levantamento, na verdade tem levantamento desde o Império, para poder descobrir o motivo do problema das enchentes, aquilo que atinge o pessoal, vira e mexe aqui na Baixada Fluminense. Atinge o pessoal não, nos atinge, né? Essa casa aqui nem sei quantas vezes ela já encheu, né? Tanto que a gente tem um processo na justiça, porque aqui é um loteamento legal, um loteamento regularizado pela prefeitura, mas é aquilo que o Ministério Público chama de legal e irregular. Legal porque está documentado, mas irregular porque está numa área de risco, numa área de inundação, e ele foi autorizado a si mesmo. É claro que é daquela forma que a gente já sabe, com o aval de um político, de alguém que tem conhecimento disso daqui, liberar, e hoje existe esses loteamentos aqui na região, aqui do lote 15, Parque Amorim, e de adjacências, como também acontece em vários outros locais. Isso não é um assunto de exclusividade nem de Belford Roxo, nem do lote 15. Mas tem loteamento, é condomínio, até Minha Casa Minha Vida, em área de inundação, como aquele condomínio lá do Babi, que a gente já cansou de falar 200 milhões de vezes, que está dentro de uma área de inundação. É por isso que sempre enche, e sempre vai continuar enchendo. Não vai resolver porque vai escavar o eio. Não funciona dessa forma.
né? Nós procuramos sempre trazer informações de qualidade para vocês. Ou seja, nós não dependemos de uma nomeação, nós não dependemos de um título político, nós não dependemos de voto, nós não dependemos, né, de ter tapinha nas costas para nós virmos discutir política séria com relação ao Projeto Iguaçu aqui. Ou seja, se querem que a gente abaixe a cabeça, que a gente tolere qualquer coisa, que a gente só faça porque foi mandado ou porque recebeu um salário, vai esperar sentado, porque a gente vai continuar batendo de frente com o sistema aqui. Então você não vai, aliás, nas nossas lives você não vai encontrar a gente massageando o ego de ninguém, porque como eu sempre falei, aqui a gente não coloca sujeira debaixo do tapete, porque eu não ganho para isso. E se ganhasse, eu ia comprar tudo de picolé e ia continuar batendo na tecla daquilo que a gente acha que é correto, né? Então a gente veio aqui trazer essas informações a respeito, né, do Projeto Iguaçu, porque nós recebemos, né, na semana passada, se eu não me engano, através de um jornalista, amigo nosso, um ambientalista, um cara importante da política do Rio de Janeiro, que mora lá na Zona Sul, lá não tem nada a ver com a nossa região, mas que é um cara lutador. Esse aqui é um livro dele, um dos livros deles, né? Aqui, ó, Baía de Guanabara, tá vendo aqui, ó, Descaso ou Resistência, meu amigo Emanuel Alencar, ex-jornalista da Rede Globo, um grande amigo nosso, entre tantos outros jornalistas e técnicos que nós conhecemos, né? Mas a gente conseguiu essas informações através dos nossos amigos lá do Rio de Janeiro, que enviaram para a gente nada mais, nada menos que a apresentação que foi feita pelo GAEMA, tá? O grupo, né, especial lá do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, lá na reunião que houve em abril, se eu não me engano, né? Essa reunião contou, né? Essa reunião foi organizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tá ok? Junto com o IRM, que é um órgão estadual novo, que é o Instituto Rio Metrópole. Isso vocês podem pesquisar na internet depois. Aconselho, na verdade, a vocês pesquisarem na internet depois. O Instituto Rio Metrópole, junto com o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, e junto com representantes das prefeituras da Baixada Fluminense. Se você for no Google, você digitar isso, vai estar lá depois lá no Google, lá sobre essa questão dessa reunião que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Ver se eu consigo operar aqui o aplicativo, que eu coloquei algumas informações, mas como a maioria dos aplicativos são pagos agora, a gente às vezes não consegue tá trazendo essas informações para vocês. Tá vendo aqui, ó? Tá passando aí? Não sei se entrou essa imagem para vocês aí. Deixa eu esperar aqui para ver se apareceu essa imagem aqui. Apareceu aí, Mari? Apareceu? Vamos ver se apareceu esse folder aqui. Apareceu? Deixa eu ver. Só confirmar aqui para ver se apareceu, tá? Eu acho que apareceu sim. Deixa eu ver aqui pela outra transmissão. Tá aqui, né? Isso, pelo que eu tô vendo, apareceu aí. Isso aqui, ó. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, INEA, IRM, municípios da Baixada Fluminense discutem a retomada do Projeto Iguaçu, né? Vamos ver se eu consigo fechar esse negócio aqui agora. É uma guerra danada, pessoal. Deixa eu ver aqui. Não. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio daqui agora. Ai, meu pai eterno. Pessoal, pera aí. Tá aqui assim mesmo, ao vivo. O troço, o bagulho é doido. Consegui tirar. É uma guerra, né? Que a gente tem que fazer operar ao mesmo tempo. Vocês viram ali que aconteceu essa reunião em abril, né? Em abril aconteceu essa reunião a respeito do Projeto Iguaçu, né, onde foi discutida a questão da retomada do Projeto Iguaçu, que desde a enchente do ano passado, em 2024, né, a gente vinha batendo na tecla, a gente vinha cobrando nos nossos canais, tanto os canais de blog quanto os canais do YouTube. A gente vinha passando, né, a gente vinha replicando para vocês todas as reportagens que tiveram, né, que tiveram como um assunto o enchente da Baixada Fluminense, como pauta. A gente trouxe esses vídeos, está disponível lá no canal do YouTube do Projeto Iguaçu, Controle Social do Projeto Iguaçu, tá os vídeos lá de todo esse assentamento. A gente vinha falando sobre isso, né? Inclusive tem um vídeo lá, né, do governador Cláudio Castro falando sobre esse montante aí de 770 milhões, se eu não me engano, que estava previsto para ser usado na Baixada Fluminense, que é a retomada do Projeto Iguaçu, que depois vieram comentando sobre a respeito de 160 milhões. Que o valor... Eu tô com um outro aparelho aqui ligado aqui, tá bom?
com 160 milhões que seria, né, utilizado, e a gente, quem acompanha nossas lives sempre via a gente falando sobre isso, né, porque o Projeto Iguaçu é nada mais, nada menos que o projeto mais importante da Baixada Fluminense, não é só de Belfort Roxo onde eu moro não, mas é o projeto mais importante da Baixada Fluminense, é um projeto técnico, não é um projeto político, é um projeto técnico criado para a Baixada Fluminense para combater de fato as enchentes, tá ok? E um projeto avaliado lá em 1995 em 1,5 bilhão, isso em 1995. E no próprio projeto, previa-se a atualização dele, porque a atualização e o que tem a ver essa atualização? A atualização dos projetos, das informações a respeito do Projeto Iguaçu, era porque a cidade muda. Onde lá em 95 não tinha uma casa na beira de um rio, hoje tem 200 casas na beira daquele rio. Aonde não tinha lixo, hoje tem uma lixeira, um lixão, quem sabe, até gigantesco. A população aumentou 3, 4, 5 vezes. Uma obra que foi feita hoje não tem mais resultado, porque uma obra pública, se você não sabe, a obra pública tem prazo de validade. Entendeu? Então, depois que acontece essa obra, existe um prazo de validade aonde essa obra... Eu tô no quintal de casa, tá? Então, quem tem 5 cachorros, de vez em quando, vocês vão encontrar cachorro latindo aí, mas faz parte. Quietinha, tá? Porque tá soltando fogos, tá? E os cachorros ficam assustados. Então, como eu tava falando, né? Deixa eu retomar aqui. Para. Então, hoje, né, mora muito mais gente, né? Fora que tem as questões, né, da falta de como é que eu vou falar? De empenho, daqui a pouco eu vou tocar mais nesse assunto, mas a falta de empenho das prefeituras de estarem fazendo serviço seguindo o critério do Projeto Iguaçu, tá ok? Então nós que somos ligados ao controle social, para quem não sabe, aconselho também procurar no Google depois o que é controle social, tá ok? Ou seja, não é um cargo por indicação política, o controle social, né, o representante do controle social, que existe em várias áreas, né, do governo, mas o representante do controle social é um cara eleito, né? Nós no caso fomos eleitos em 2009, numa reunião que houve na nossa região aqui no lote 15, mas como eu, existem outros representantes em todos os municípios da Baixada Fluminense, alguns sempre em evidência, porque sempre estão batendo na tecla, porque também são influenciadores digitais, porque são blogueiros, como o Alcinho, Nova Iguaçu, como o Adriano Naval, em Comendador Soares também, Nova Iguaçu, entre outras lideranças que sempre estão batendo na tecla. Então nós não somos ligados diretamente, né, ao governo, e sim na fiscalização, no controle social, no acompanhamento, no nosso caso, em relação ao Projeto Iguaçu, que está aqui anotado aqui, tá ok? Então nós recebemos, né, essa apresentação que foi feita pelo Ministério Público lá nessa reunião que a gente falou, naquele cartaz que estava da reunião do Ministério Público. Então a apresentação que foi feita pelo Ministério Público lá para as prefeituras é a mesma apresentação que hoje nós temos em mãos, tá? Eu recebi essa apresentação, deixa eu ver se eu puxo ela aqui. Eu recebi essa apresentação na semana passada, né? Já estudei essa apresentação, né? Já estudei ela, já avaliei ela e tá aqui. Eu já avaliei ela, ou seja, vi o cronograma de ação dessa apresentação, né? Aqui você vai ver que tá todas as informações a respeito, né, que foi apresentada lá na reunião, né? Tem cronograma de ação da primeira fase do Projeto Iguaçu. Tem o cronograma de ações que são necessárias para poder que serão realizadas agora nessa fase. E aqui, na verdade, que você vai ver nessa apresentação aqui, quem acompanha o nosso trabalho, quem acompanha o nosso empenho no Projeto Iguaçu, vai escutar aquilo que a gente sempre falou, aquilo que era necessário fazer, né? Eu vou tentar me organizar, porque realmente é muita informação que a gente tem com relação ao Projeto Iguaçu. E a minha ideia é trazer para vocês as informações, no caso, para quem está acompanhando, né, do momento, agora da atualidade. É claro que a gente sempre faz uma atualização para vocês. Eu vou tentar não me perder, tá? Se quiser deixar um comentário, fazer uma pergunta, alguma coisa, deixa até para eu poder tentar me lembrar, tá, do que eu estou falando. Então, nós estamos com algumas coisas em andamento. Por exemplo, eu falei para vocês com relação ao processo
que a gente tem na justiça. Com relação a esse processo, né, nós temos algumas coisas de documentação que está aqui, ó, tá salvo nada mais e nada menos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse documento aqui vai para a mão do juiz, tá? Vai para a mão do juiz esse documento aqui, ó, que tem relatos, tem dados, tá vendo aqui, ó, tem relatos, tem mapas técnicos, tem tudo a respeito do projeto Iguaçu e também tem, né, até para dar respaldo, né, ao nosso trabalho, né, porque eu lembro que eu, né, um dia desses aí, até eu não gosto muito de ficar falando de críticas, não, que crítica a gente recebe mesmo, e eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso, pode falar o que quiser, né, quem tem boca fala o que quer, só que eu costumo sempre falar o seguinte para as pessoas: o cara que ele é corrupto, o cara que ele que se corrompe, que o cara que tem rabo preso, o cara que faz parada errada, né, na política, que isso é normal acontecer, ele tem que temer. Quem não faz, filho, não tem que temer porcaria nenhuma não, tá legal? Não tem que temer não. Então, quer falar mal de mim? Quer me criticar? Fique à vontade, você tem boca, fala o que você quiser. Isso tudo faz parte, mas, né, a gente foi criticado. Eu lembro aí que, né, um morador, né, chegou a comentar numa certa ocasião, né, que a gente era metido a saber das coisas. Eu já escutei isso. Só pra você ver, já escutei isso. A gente era metido a saber das coisas. Ah, você que é metido a saber das coisas? Como é que é isso aqui? Ele quer ouvir para te criticar. Ele não quer ouvir para ele aprender. Ele quer ouvir para te criticar. Ou seja, ele ignora todo a tua caminhada, né? Ele não tá com o teu sapato, calçado o teu sapato, mas ele ignora toda a tua caminhada. Ele, na verdade, nunca leu nada, ele nunca referendou nada daquilo que a gente viu, e ele simplesmente quer criticar e quer taxar você como qualquer um. Meu amigo, comigo vai ter problema, tá? Porque você quer falar, fala daquilo que você conhece, porque vier falar comigo daquilo que desconhece, vai ter discussão, é certo. E para referendar o nosso trabalho, né, até como a gente vai entregar um documento na mão do juiz, né, em breve, né, uma contestação aqui a respeito de um processo, a gente tinha que respaldar o nosso trabalho e o nosso conhecimento técnico a respeito do projeto Iguaçu, né? E eu entrei em contato com duas entidades. Com a ONG Fase Rio, tá ok? Que é a Federação dos Órgãos de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, a Fase Rio, tá ok? E nós também entramos em contato com a Casa da Cultura da Baixada Fluminense. Tá aqui, ó. A Casa da Cultura da Baixada Fluminense. Né? Duas entidades, né, que fizeram parte, né, do trabalho técnico-social do projeto Iguaçu. Tá ok? Então, essas duas ONGs acompanharam o projeto Iguaçu entre 2008, desde o início do projeto, até 2013, quase 2014, quando houve a paralisação por parte, né, lá do TCU-TCE, Tribunal de Contas do Estado e da União, com relação àquelas irregularidades, vocês lembram disso? Aquelas irregularidades que acabou até com a questão da contribuindo com a prisão do ex-governador, vocês lembram? Daquela coisa da Delta Engenharia, Odebrecht, aquela coisa todinha. O projeto Iguaçu também tomou pernada naquela mesma época, e foi por isso que as obras paralisaram em 2014, e aliás, isso agora que vai ser retomada, desde 2014, né? E então, essas duas ONGs, nós pedimos declaração dessas duas ONGs, que está aqui, ó, referendando a nossa participação no projeto Iguaçu. Num desses documentos está escrito o seguinte, só para vocês poderem entender o teor desse documento. No caso do documento da fase, a Federação dos Órgãos de Assistência Social e Educacional, Fase Rio, responsável pela realização do trabalho técnico-social do projeto de intervenções estruturais, do projeto de controle de inundação e recuperação ambiental das bacias do Rio Iguaçu, Botas e Sarapuí na Baixada Fluminense, o projeto Iguaçu, sob a coordenação do Instituto Estadual do Ambiente, órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, no período de 1º de agosto de 2008 a 1º de março de 2012, declara para os devidos fins de comprovação que o senhor Rogério Gomes, os números de documentos, né, declara para residente, aí fala o meu endereço, né, tá? Integrou o sistema de participação e controle social no Comitê Local de Acompanhamento, responsável por acompanhar as obras do referido projeto na cidade de Belford Roxo e Duque de Caxias, na verdade toda a Baixada, porque nós depois nos tornamos coordenador da comissão executiva, né, que tinha, na verdade, a abrangência de toda a Baixada Fluminense.
né? Tinham 5 integrantes essa comissão executiva. Ressaltamos que o senhor Rogério Gomes, autônomo, e os demais integrantes do comitê foram eleitos e eleitas por meio de voto direto, efetuado por moradores e moradores seguindo os princípios democráticos. E o documento da fase declara um pouco mais e fala aqui também que na oportunidade participamos de vários cursos de capacitação em controle social e teve importante papel no acompanhamento das obras do Projeto Iguaçu. Na verdade, aqui está referendando toda a nossa participação dentro do Projeto Iguaçu, onde a gente foi capacitado a entender a problemática da enchente. Porque você imagina a pessoa fiscalizar uma coisa que ela não entende, que ela não conhece. Não dava, né? Não dava. Como você vai fiscalizar uma coisa que você não entende? Então, primeiro a gente tinha que entender. Então, quando se fala de Projeto Iguaçu, nós, né, estamos empenhados nessa questão, nesse assunto, participamos de cursos, de visitas técnicas, né, fizemos o acompanhamento do próprio projeto. Então, se tem um assunto que a gente hoje conhece, a gente não está falando de uma coisa que a gente ficou meia hora, uma semana estudando, a gente está falando de um projeto de mais de 15 anos. 15 anos, porque o que eu tenho aqui em casa de caixa de documento de papel sobre projeto Iguaçu, documentos com olha a grossura disso aqui, a espessura disso aqui, né? Documentos com 200, 300 páginas, meu amigo, não está no gibi. E um dos nossos professores, por exemplo, que está aqui, ó, Dr. Paulo Canedo, da COP, tá? Da COP, o FRJ, Dr. Paulo Canedo, é nada mais, nada menos que se não for o maior hidrólogo do Brasil. Do Brasil. Ele é um dos maiores do mundo. Dr. Paulo Canedo. Tá, okay? Quando se fala de enchente, quando se fala de problema relacionado à água, mudança climática, meu amigo, a Rede Globo vai correndo chamar esse cara aqui, ó, Dr. Paulo Canedo, que foi nosso professor, nosso instrutor no Projeto Iguaçu. Tá ok? Então, né, eu só mostrei isso aqui para vocês para referendar o nosso conhecimento com relação à questão do assunto que nós estamos discutindo, que é o Projeto Iguaçu, ou seja, o projeto de controle de enchente na Baixada Fluminense. Né, eu quero agradecer aqui a participação de algumas pessoas que já estão aqui já, né, aqui ó, a Maria Miguel, a Eliane, a Aline, se eu não me engano, que tinha deixado uma mensagem, até tinha feito uma pergunta lá. Eu até quero te dizer, Aline, você que deixou uma pergunta, né, lá e um agradecimento lá na nossa postagem que a gente fez, né, falando sobre essa questão do Projeto Iguaçu. Eu quero te até agradecer, porque foi por causa da sua pergunta que meio que, entre aspas, me animou a vir fazer essa live e trazer informações para vocês. Tá ok? Então, tá o Star Max aqui. Que deixou aqui boa noite, o Rogério, grande guerreiro, na luta, não, com certeza, meu amigo, eu só tenho que agradecer a vocês, até a participação de vocês aqui, eu já agradeço, tá? Com relação à questão de estar acompanhando, mas a gente não está preocupado muito aqui, quando a gente faz as lives, a gente está muito preocupado, né, em acesso, se vai ter 10 pessoas ao vivo, se vai ter 5 pessoas, uma pessoa, a gente não está muito preocupado, porque a nossa ideia não é fazer quórum aqui, porque a gente grava o vídeo mais para ser um documento. Cada vídeo que a gente grava é um documento para poder pautar, para poder ele ilustrar, para poder ele fazer parte de todo um processo. Então esse vídeo vai ser salvo daqui do Facebook, até porque hoje o Facebook só deixa a live 30 dias, depois ele apaga, ele deleta os vídeos, então a gente vai perder tudo que ficou no passado. Então a gente vai postar esse vídeo no Facebook, depois a gente vai salvar ele, vai baixar ele daqui do Facebook e a gente vai botar ele, vai jogar ele lá pro nosso canal do YouTube, que vai ficar lá nos nossos arquivos. Então a ideia é essa, né? É ter um vídeo lá permanente, até mesmo porque os nossos vídeos são utilizados, né, por muita gente, por muitos órgãos. De vez em quando eu esbarro com documento aí na internet, né, baseados no nosso documento. Hoje, como a IA, você faz uma pergunta, né, o Google e o Gemini responde lá, vem a IA e descreve. Até aconselho vocês ir lá no Google e botar assim, Rogério Gomes, Projeto Iguaçu, e ver o que você vai encontrar lá da nossa participação. Aí você vai ver que realmente a gente está interferindo no processo, que é a nossa ideia, fazer as coisas acontecerem. Né? Então, essa apresentação chegou na nossa mão do Projeto Iguaçu. Eu fiz uma avaliação das informações que estão contidas ali, né? E está falando sobre essa verba que está para chegar, e essas obras estão previstas para iniciar agora em janeiro de 26.
né, nessa primeira fase, que tem a previsão de 160 milhões. Mas também fala sobre, né, fala sobre 4 fases, na verdade, e 4 investimentos, sendo investimento do governo federal, investimento do governo estadual, se eu não me engano, tá? Tudo dentro desse novo PAC, no montante que chega aí aproximadamente 700 milhões, 600 e poucos milhões, 700 milhões nessas fases aí, que vai atender parte de Belford Roxo, parte do Duque de Caxias, mas vai atender também parte de Nova Iguaçu e vai atender parte de Mesquita e Nilópolis também, porque no caso o projeto lá já tinha a previsão deles trabalharem com relação àquela questão de lá da serra lá, que é lá, meu Deus, da barragem do Santa Eugênia. Lembra como vocês veem lá naqueles vídeos lá do shopping da Pedreira, aquela cachoeira de água caindo? Tenho quase certeza que a maioria de vocês viram aquela cachoeira caindo de água ali. Vocês pensam que não? Aquilo ali tem a ver com o Projeto Iguaçu. Tá? Aquilo ali tem a ver com o Projeto Iguaçu. Porque ali em cima da Serra de Madureira, Serra do Vulcão, como algumas pessoas conhecem de Nova Iguaçu, que é a mesma serra que abrange Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, né? Pega ali a região, né, de Vila Militar, não sei, Bangu, é a mesma serra. Né? Então existe a previsão da criação de uma barragem ali, né? Para reter, né, temporariamente a água e tal. Tem a ver com a questão hidráulica das enchentes, tem a ver com o controle, né, do fluxo de água que desce da serra, que atinge os bairros, os municípios ali. Então está previsto aquela construção daquela barragem dali do Santa Eugênia também. Né? E uma coisa que é um assunto que a gente vem batendo na tecla até esse bendito, né, que fez uma crítica ali, né, porque a gente sempre tá ali cobrando, batendo de frente, né, tem gente que vê como a gente como chato, né, como não tá fazendo nada, vamos botando assim, mas ele não bota de lado a vidinha dele particular para ele correr atrás para poder ajudar o coletivo não, né, mas ele tá preocupado em criticar. Até a gente tava cobrando uma coisa, né, e porque quando a gente vê que a coisa tá errada e vai dar problema lá na frente, se a gente não se posicionar antes, pessoal, vai dar zebra. E essa zebra, no caso, que eu estou falando aqui, tem a ver com a ponte, justamente a ponte da Rua Impala, sobre o canal do Outeiro, aqui no lote 15. Nós, antes de começar essa obra, nós já estávamos batendo na tecla, porque, primeiro, a obra não foi apresentada à população. Né? Então a obra deveria ter sido apresentada à população local, principalmente com a participação, nós, o controle social do Projeto Iguaçu, a associação de moradores, os representantes do movimento social da região, para discutir, né, a questão da implementação da ponte, para saber se ela ia suportar, se ela ia comportar, se ela teria as medidas corretas, se ela previa a questão de não dificultar o escoamento da água, o tempo que seria necessário para a construção dessa ponte, se seria feita ou não uma ponte provisória para os moradores circularem, igual acontece, né, em vários outros locais, principalmente no Rio de Janeiro, quando tem obra, eles criam uma via de acesso para facilitar o acesso da população, principalmente das pessoas idosas, mas não, né, isso é comum acontecer em municípios da Baixada Fluminense, que é essa coisa de fazer e não se pensar, não querer discutir com a população, não querer discutir com o movimento social, e a coisa acaba acontecendo de qualquer maneira. Então, né, nós estávamos discutindo aquilo ali, porque já havia uma previsão no Projeto Iguaçu com relação à questão de pontes baixas, pontes que criam gargalos, que enforcam os rios, né? Por exemplo, até nessa pergunta da Aline, né, que fez essa pergunta no Facebook, deixa eu ver se eu trago essa pergunta aqui para vocês poderem ver. Aí, como vocês são curiosos, depois, se você quiser dar uma olhada, antes dessa postagem, né, dessa live tá entrando aqui, tem uma postagem anterior, e nessa postagem anterior tá lá nas perguntas da Aline. A Aline fez a seguinte pergunta aqui, ó. A Aline fez a seguinte pergunta, né? Ela agradece aqui, né? Ó, esses rios estão totalmente assoreados, por ser sempre feito limpeza para a retirada de algas e sujeiras, na visão dela, né, jogados por moradores, enquanto eles não forem escavados
para que sejam fundos, né, aprofundados e serem feitos galerias, né? Ela diz sobre a questão de canalização de rio. Eu vou falar. Eu já falei antes, mas vou falar, né? Antes de serem feitas galerias, vai sofrer com enchente, vai sempre sofrer com enchente. Ela bota assim, tomara que esse projeto saia do papel, porque é triste demais a realidade de muitas pessoas vivem com relação a questões temporais, e ela fala sobre a gente, né, sobre o nosso trabalho. Rogério Gomes sempre lutando pelo bem da população, com garra e muita dedicação. Já te agradeço até por esse comentário que você deixou aqui, Aline, mas com relação a esse comentário que a Aline fez aqui, com relação à questão de aprofundar o rio, a questão da limpeza, né, e a questão de criar a questão da canalização. Primeiro, nós estamos falando aqui sobre o Rio Botas. Nesse caso aqui, a gente está falando exclusivamente do Rio Botas, tá ok? Então, uma coisa que eu já bati nessa tecla antes, né, lá na época da enchente, por exemplo, aparece um monte de gente falando em reportagem, ah não, mas o rio tá cheio de lixo, é por causa do lixo, ah, é porque o rio não é dragado, se aprofundar mais o rio vai resolver. E a coisa não é simples do jeito que vocês acham, não é simplesmente aprofundar o rio, não é simplesmente tirar o lixo que vai resolver. E eu vou dar informações e dados aqui, vocês vão entender que não é isso, né? Primeiro, porque o rio, ele é um todo, né? O rio, o canal, ele é um todo. Não é só aquele trecho ali que está criando aquele problema. A gente tem que avaliar todo o contexto do rio, todo o tamanho, a distância do rio, tá ok? Então, desde a nascente, as ruas que passa, cada ponte que corta ele, cada travessia que corta ele, cada estrada que corta ele, linha férrea que corta ele, né? Até os bairros que ele vai passar, né, alguma barragem, alguma coisa que tiver que impeça, né, ou prejudica esse fluxo desse rio, até ele chegar ao mar, no nosso caso a Baía de Guanabara, né? Então todo esse trajeto, em cada trecho você vai encontrar problema, né? E entre esses problemas está a questão da profundidade do rio também, mas não em si daquele trecho. Tá ok? Porque você vai pensar o funcionamento do rio, o escoamento natural do rio, você vai pensar o funcionamento dele como, por exemplo, o esgoto que se coloca na sua casa, o encanamento, né? Então, se o encanamento ele não tiver uma inclinação, né, um descaimento lá para a rua, esse esgoto vai ficar parado dentro de casa e ele não vai seguir o fluxo natural dele. Então, vamos pensar nisso com relação ao rio como um todo. Então, o Rio Botas, ele nasce aqui no pé da serra, lá da Serra de Madureira, lá em Nova Iguaçu, né? Até passa um pouco de lá, mas ele nasce ali, ele passa por todo Nova Iguaçu, depois ele vai entrar em Belfo Roxo e depois ele vai entrar em Duque de Caxias, né? Isso. Então, vamos supor que Nova Iguaçu faça, né, a dragagem, o escoamento, a liberação daqui do rio para ele poder correr esse fluxo. Ele vai correr em Nova Iguaçu. Mas quando chegar em Belfo Roxo, o mesmo rio, se ele tiver assoreado nesse trecho, ele vai reter a água anteriormente, se eu não me engano, a montante que eles falam, né, no outro município, porque é como se tivesse entupido o esgoto. Ele vai chegar em Nova Iguaçu, vai reter e vai voltar para Nova Iguaçu. Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar preso nesses dois. Ele não vai chegar a Nova Iguaçu, não vai chegar na velocidade que deveria chegar. E a mesma coisa, se Nova Iguaçu fizer, Belfo Roxo fizer, ou seja, o INEA vai fazer esse cálculo, né? Por isso que você vê aquele pessoal da topografia, então eles vão fazer esse cálculo de inclinação de Nova Iguaçu, o cálculo de inclinação de Belfo Roxo e o cálculo de inclinação aqui de Duque de Caxias. Então tem que ter uma inclinação só para ele poder correr lá para o outro bairro. Então não adianta um só dragar, vou escavar o rio e vou fazer uma brecha de 10 km de profundidade em Nova Iguaçu. Vai resolver? Não vai resolver, porque a água vai ficar retida em Belfo Roxo se Duque de Caxias não fizer a parte dela. Ou seja, tem que se cumprir todo um descaimento. E nesse contexto aí, com relação a essa informação, vai estar incluído nisso daqui as pontes. Tem ponte que é ponte de 100, 150 anos. Ponte da época que foi criada as ferrovias. Pontes que foram feitas, né, no bairro, por vereador, pelo prefeito, uma ponte improvisada, uma ponte feita, né, sem os critérios técnicos. Então essas pontes são pontes estreitas,
que não tem largura, não tem altura. Então, quando a água chega ali, ela não consegue passar e essa água fica retida. Um exemplo disso, vocês lembram na enchente do ano passado, como estava a ponte de Santa Maria, né? Foi canalizado lá o canal da Estrela Branca, que é o canal de Santa Maria, né? Lembra disso? Ah, foi canalizado, tá legal, mas a ponte tá baixa, baixíssima. E tava aquela lixarada lá, a Rede Globo filmando, a máquina trabalhando, tirando lixo. Mas é paliativo, aquilo ali não resolve. Porque a questão é aquela da tecla que a gente estava batendo, que as pontes estavam baixas, porque isso estava tudo dentro do projeto. Mas graças a Deus, dentro agora dessa programação do novo PAC, está prevista pelo menos, né, a reconstrução, o alteamento, porque a gente não tem os detalhes técnicos de como serão feitas as obras, mas nós já temos o escopo do que vai fazer. Então já está previsto dentro dessa primeira fase do projeto Iguaçu, né, a modificação, vamos botar assim, a modificação, algumas serão reconstruídas, algumas serão levantadas, como essa da Rua Impala, mas contando com a Impala, pelo menos 7 pontes serão modificadas. Tá ok? Então, aquilo que a gente vem batendo na tecla há muito tempo é exatamente isso que eles estão agora mirando, né? Porque eles não têm como fugir do critério técnico, né? Eu tinha feito algumas anotações aqui, por exemplo, com relação ao que eu ia falar, né? E então a gente falou que essa reunião foi feita em abril, se não me engano, dia 25 de abril desse ano, 2025, essa reunião do Ministério Público, onde foi feita essa discussão. Até deixo uma ressalva aqui e uma reclamação, porque eu, no meu entendimento, na minha visão, o controle social, o Rogério Adriano Naval, Alci, né, representante da Federação das Associações de Caxias do MUB, daqui de Belford Roxo, né, a FEMAB, pessoal de lá da ABM, lá de São João de Meriti, deveria ter sido convidado para essa reunião e não fomos convidados. Então sabe que não adianta que nós vamos continuar cobrando e reclamando, porque o controle social deveria estar participando dessa reunião e não estava. Tá ok? Então foi feita essa apresentação, que a gente recebeu em mãos essa apresentação, né, que está os detalhes sobre o projeto. Nessa apresentação, né, eu acho que o INEA, não sei exatamente quem foi que fez a apresentação, né? Então não sei se foi o Ministério Público, se foi o INEA que fez essa apresentação, mas na apresentação eles falaram sobre todo o cronograma do Projeto Iguaçu, desde lá da década de 90, cada fase que veio acontecendo até o início das obras em 2009 e a paralisação das obras em 2014. Eles passaram todo esse cronograma, tá nessa apresentação, né? E a gente identificou aqui o seguinte, né, os maiores problemas que a gente identifica, né, para a questão do agravamento das enchentes, não conseguir resolver a questão das enchentes. Em algumas situações, pelo menos diminuir a questão das enchentes, né? E não aconteceu o que aconteceu no ano passado, se bem que em 2023, 2022 também tivemos problema, fora 17, 13, né, e outros anos aí. Mas entre esses maiores problemas que a gente identificou aqui está o seguinte: primeiro, a falta de planejamento e um cronograma de ações e obras estruturais e não estruturais, né, com relação a tudo que tem a ver com a questão das enchentes. Tá ok? Então a gente vê um monte de prefeitura fazendo ações, fazendo obras, além de nem tocar no assunto, o Projeto Iguaçu, que deveria ser dever de casa, deveria estar na mesa de cada um dos prefeitos e secretários, além, né, de eles nem levarem em consideração, né, a questão dos critérios do Projeto Iguaçu, fazem obras a torto e direito, sem seguir os critérios técnicos. Aí depois vai ter problema lá na frente. Não adianta, não tem para onde correr, porque não existe um planejamento, mesmo sabendo das mudanças climáticas. Mesmo o Ministério Público cobrando que haja planejamento. Deixa eu beber uma aguinha aqui para poder falar. Mesmo cobrando, eles não seguem, né? Teimam em não seguir critério técnico, seguem critério da cabeça, tá? Dos gestores públicos, que é uma coisa errada, e esse gestor pode saber, né, que vai chegar a hora dele ser cobrado. Nem que seja depois da gestão dele, ele vai ser cobrado. Seja pelo Ministério Público, seja pela sociedade, ele vai ser cobrado. Ele só não pode esquecer disso, tá legal? 2. O descaso com as obras da primeira fase do Projeto Iguaçu.
Tá ok? Ou seja, foram gastos, se eu não me engano, no levantamento, aproximadamente 520 milhões com as obras do Projeto Iguaçu na primeira fase. Tá? E isso envolve questão de obra de dragagem de rio, construção de parques fluviais, reassentamento das famílias, né? Famílias foram indenizadas, famílias receberam apartamento, casa. Todo o trabalho deu aproximadamente 520 milhões. E no caso das obras, por exemplo, né, vamos citar o exemplo, por exemplo, da estação de bombeamento daqui do Polder do Outeiro, no lote 15. Na questão da estação de bombeamento, por exemplo. Vocês só ficaram sabendo, na boa parte da população, na verdade, porque as pessoas só se interessam pelo problema, quando está passando por ele, vamos botar assim. Então a maioria só quer ouvir falar de enchente ou se preocupar com a enchente na hora da enchente, que não deveria. Deveria pensar antes, né? A gente deveria pensar antes. Mas como a maioria só vê o problema na hora, então só foi quando veio a enchente do ano passado, foi que veio à tona a questão da estação de bombeamento do lote 15 estar abandonada há 12 anos. Só que nós, tanto o controle social quanto a reportagem, já vimos denunciado isso em todos os anos que vieram, inclusive com reportagem. Tá ok? Mas só que na hora que precisou da estação de bombeamento, que foi ver lá, só tinha uma bomba funcionando das 5. Tá, okay? E ali que começou o corre-corre na hora da chuva para arrumar a bomba provisória. A gente registrou isso tudo para vocês. Isso tudo está lá no nosso canal do Projeto Iguaçu. E de vez em quando aparece mensagem que eu estou tirando. Né? E ali que vocês foram descobrir, mas a gente já vem denunciando isso há séculos que estava com aquele problema ali. Então, o descaso com relação à questão da estação de bombeamento e outras obras, os rios, as pontes, é isso que tem agravado o problema. Porque se desde lá de trás o dever de casa tivesse sido seguido, ou seja, cada obra tivesse sido entrado dentro de um cronograma, dentro de um estudo, dentro de um planejamento, né, poderia já estar se executando isso, né, porque já se passaram 15 anos desde o Projeto Iguaçu. Mas como eles não colocaram isso dentro da pauta de discussão, ao contrário, eles cortaram o diálogo com quem tinha as informações, com os representantes que tinham as informações, com a própria UFRJ, com o INEA, cortaram, né, o diálogo. Então, cada prefeitura fez do seu jeito, do jeito que quis. Então, a maioria das obras ficaram paradas ou largadas por causa disso. Por exemplo, com relação à questão da falta de fiscalização nas regiões que foram reassentadas as famílias. Ou seja, aqueles locais onde foi retirada as famílias da área de risco, né, essa família foi indenizada e que ficaram depois esses locais lá, largado, ocioso, sem passar por nenhum tipo de acompanhamento ou fiscalização. O que aconteceu com esses locais? Sofreram novas invasões. Simplesmente isso. Então, boa parte daqueles locais da área de risco, que deveria ter sido escavado para poder abrigar mais água, né, para criar planícies de inundação, essas áreas foram novamente invadidas por causa da incompetência, infelizmente, negligência do poder público municipal, que não fiscalizou, que não criou órgão para fiscalizar, que não fez acompanhamento, que não incluiu mais famílias para serem reassentadas dessa região e pegar essas regiões e dar um uso, né? Como agora, por exemplo, está previsto no novo PAC a retomada das obras aqui no Polder do Outeiro. Agora é que eles vão fazer. Ou seja, depois que o ladrão entrou e que roubou, é que eles vão botar o equipamento de segurança. É mais ou menos isso, para vocês poderem entender. Então, a falta de fiscalização e acompanhamento dessas áreas prejudica muito a questão da solução das enchentes. Aqui, ó, a realização de obras sem seguir critérios, como eu estava falando aqui, estabelecido pelo cronograma do Projeto Iguaçu. Posso citar, com relação a isso, essas informações, aquele problema, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês poderem ver aqui, peraí, ó, isso daqui, ó, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês, isso daqui, vocês lembram desse problema aqui? Lembra disso aqui? Lá em Comendador Soares, né, o rapaz que estava dentro do ônibus e ajudou a salvar aquela senhora com as crianças, se eu não me engano, não lembro se era uma ou duas crianças, que estava dentro do carro, né, na hora daquela enchente lá em Comendador Soares, né, lá em Nova Iguaçu. Todo mundo viu isso aqui na televisão, tem a ver com o Projeto Iguaçu, para vocês poderem entender. Tá? Quando isso aqui aconteceu no ano passado, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato lá com o Adriano Naval, lá do Jardim Pernambuco,
que é representante do Comitê Local de Acompanhamento, que é nessa região de Comida do Soares, para saber o que estava trazendo esse problema, por que houve esse problema aqui. E já estava vindo à tona, na verdade, para a gente, aquela questão da obra feita pela Prefeitura de Nova Iguaçu, lá em Comida do Soares, em parte, num trecho do Rio Botas, aonde o canal foi canalizado no trecho. Beleza, tiraram aproximadamente 500 famílias que moravam na beira do rio. Essas famílias, eu não sei se, como não teve controle social, eu não sei dizer exatamente para onde essas famílias foram, mas foi retirado aproximadamente 500 casas num trecho de aproximadamente 2 quilômetros, ali em Comendador Soares, ali entre Jardim Canaã, Jardim Alvorada, Jardim Pernambuco, mais ou menos, né? E houve aquele problema de que eles fizeram o alargamento do rio, fizeram a canalização, entendeu, ali? Eles fizeram a canalização do rio, tanto lateral quanto lá do fundo do rio. Só que quando você canaliza um rio, você acelera a velocidade da água e você aumenta o volume de água dentro da calha do rio. Por quê? Porque o rio perdeu o poder de absorção que a terra tem. A terra funciona como esponja, ela suga a água e vai parar lá no lençol freático. Eu estou me vendo até hoje, minha mãe estava fazendo esse comentário. Tem gente que não entende. A água que nós bebemos vem da água da chuva, pessoal. Se para de chover, seca as nascentes, seca os reservatórios, a gente morre de sede. Então a água que é da chuva é a mesma água que lá na frente você vai beber. É a água que enche o rio, que enche o mar. Tá? Então, o rio perde o poder de absorção. Então, ele fez essa canalização, ele fez essa obra lá de canalização. Só que quando chega lá na beira da linha do trem, existem 4 pontes. A ponte da Bernardino de Melo, que é a lateral da linha do trem, certo? Que vem lá de Nova Iguaçu. Depois vem a ponte da ciclovia, que foi feita lá na região. Vem a ponte da rede ferroviária. Depois vem a ponte da Tancredo Neves, do outro lado. Essas pontes, elas têm um gargalo de aproximadamente 6 metros apenas de passagem de água. E sabe para quantos metros foi largado o rio lá? 14 metros. 14 metros. Você acha que essa obra seguiu critério técnico? Acha? Porque o que aconteceu foi que no final dessa canalização, dessa obra feita pela prefeitura, tinha uma represa segurando a água, que é o mesmo problema da Rua Impala, aqui da ponte da Rua Impala, que a ponte está abaixo. A ponte funciona como uma represa. A água bate, se vier um volume maior de água, essa água vai ficar retida naquela região, aí salve-se quem puder. A água, para vocês terem noção, lá em Comendador Soares, que é um dos locais que chega no segundo andar. O volume de água. Tá? Então, fazer obra sem critério técnico é pedir qualquer problema. Mais cedo ou mais tarde eu volto a falar que você, gestor público, você que está fazendo obra, lá na frente você vai ser cobrado, ou pela sociedade, ou pela mídia, ou pelo judiciário, porque você fez uma obra sem critério. Você quer fazer, você quer tirar foto, beleza, fica à vontade, ó, vai receber o parabéns, mas lá na frente vai ficar caro. Vai sair caro e vai ter problema lá na frente. Tá ok? Então tem a questão dessas obras. Aqui, ó, eu coloquei aqui um detalhe, é uma palavra que assim, não é comum assim, da população ouvir, mas eu vou explicar, né? Aqui, ó, é necessário hierarquizar. O que é hierarquizar? É criar uma hierarquia de prioridades de obras que são necessárias fazer para não ter problema lá na frente. E não fazer da cabeça, fazer de qualquer maneira. Porque senão você só vai transferir o problema de lugar ou você vai agravar ainda mais o problema naquele local. Entendeu? Outra coisa que eu anotei aqui, ó, é a falta de implementação de programas habitacionais que não priorizem, né, o reassentamento das famílias das áreas de riscos, né, que residem em área de risco. Entenda bem, né? Nenhuma das falas da então, né, na época, secretária estadual do meio ambiente, a engenheira, né, a engenheira que foi presidente do INEA, secretária estadual do meio ambiente, foi presidente do IBAMA, da engenheira Marilene Ramos, né, se eu posso falar engenheira, porque na verdade ela é pós-graduada na área, né, mas uma das falas dela falava que a Baixada Fluminense tinha uma necessidade de reassentar 10 mil famílias. Tá, mas o projeto Iguaçu reassentou 3 mil. Aí ficaram sobrando que o déficit de 7 mil famílias, fora em 15 anos de invasões, de novas invasões. Aí quando vai se fazer um programa habitacional, estou falando de todos os municípios da Baixada Fluminense,
eles simplesmente abrem inscrição para a população, para fazer inscrição, sem priorizar essa questão de atender essas famílias que estão reassentadas, aliás, que estão assentadas, que moram, que residem em área de risco. Vai resolver? Não vai resolver o problema. Porque aquilo que deveria estar sendo feito dentro de um cronograma, de um planejamento, não está sendo seguido. Tá? Não está sendo seguido. Essas famílias continuam morando na área de risco. Aí, esse risco não é só para aquela família que está morando lá naquele local da área de enchente, não. Tá ok? Esse problema é porque aquela área onde aquela pessoa está morando é um local que era para a água ficar e não a casa dela. Ou seja, ali era para ser feita uma área de inundação, era para ser uma área esponja, né? Uma área livre, plantar árvore para poder receber a água e diminuir a quantidade de água dentro dos rios, dos afluentes. Entendeu? Então tem todo um ciclo que está sendo quebrado quando ele não tira aquela família, ou então quando ele deixa aquele local onde foi retirada a família, foi indenizada, ser invadido novamente. E pior, o pior ainda é quando eu vejo, né, e os ambientalistas, a maioria, quando vê, é uma área que precisa ser protegida para não ser degradada, eles vão lá e fazem obra de asfaltamento. Pô, você está pedindo para alguém lá invadir aquele local, porque você está criando facilidade. Você está levando infraestrutura pública para aquele local e aquele local vai ser invadido novamente. Como acontece aqui no Parque Amorim. Você pega, né, eu vi fotos, imagens, né, parabéns, foi asfaltado lá onde foi reassentada a família. Ou seja, está um terreno, uma área livre, solta com asfalto na porta. Está pedindo o quê? Vem aqui e invade de novo. Não é isso? É isso que tem acontecido. Então a falta de um planejamento, da criação de um cronograma, de uma hierarquia para a realização de obras por parte das prefeituras, tem causado também esse tipo de problema. Ou seja, ele não está mitigando, ou seja, ele não está criando mecanismo para proteger, para reverter, né, o processo, né, de degradação daquele local, e está contribuindo assim, né, para o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas, porque nada disso está sendo levado em consideração. Né? Então a gente colocou sobre essa questão aqui da falta de planejamento, né? A questão da falta d'água está ligada a isso, né? A questão do asfaltamento de área de risco, da ocupação irregular dessas áreas de risco continuam sendo invadidas, né? A falta de critérios, por exemplo, né? Um problema que a gente teve, porque uma é a questão de evitar, né? De evitar o problema, né? de mitigar, de criar resiliência para tentar se recuperar tudo mais. E o outro é quando o problema acontece, que há necessidade de ter programas que funcionem. E no caso da Baixada Fluminense, a gente teve aquele problema com a questão de atender em Belford Roxo, mais de 30 mil famílias atingidas pelas enchentes, e nos outros municípios contando mais de 100 mil famílias. E quando chegou, no caso, na hora do cartão recomeçar, que deveria ter funcionado, o cartão recomeçar infelizmente não funcionou, e mais de 70% das famílias como nós não receberam o bendito cartão recomeçar. Está no prejuízo até hoje. Nós estamos aqui em casa no prejuízo até hoje. Perdemos móveis, perdemos fogão, a estrutura da casa ficou mexida e não conseguimos usar. Por quê? Porque a prefeitura não fez o dever de casa e o cartão recomeçar não chegou na mão de quem deveria. Enquanto lá no Rio Grande do Sul a prefeitura criou critérios para poder atualizar a documentação da população, onde conseguir reverter a questão, né, de algumas pendências, né, documentais para receber, né, lá eles fizeram isso, a prefeitura fez o dever de casa. Aqui não, aqui criou-se problema, o governo do estado criou problema, não seguiu o critério e a maior parte da população ficou no prejuízo e não recebeu, às vezes por causa de um problema no endereço, por causa faltando um número do documento. Isso é incompetência, isso é inadmissível, isso é incompetência, falta de vontade política pública de trabalhar, de fazer a coisa funcionar. É falta de compromisso com a população isso. Tá ok? Então, a população mais vulnerável realmente não recebeu. O que eu mais vejo é gente que recebeu o cartão recomeçar, que sequer a casa encheu de água. Ou que mora no segundo andar. Tá ok? Então, é uma situação muito complicada. Tá ok? Eu vou ter que parar agora, que a minha bateria também está acabando agora aqui do telefone, mas eu agradeço a participação de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Assim que possível, eu vou trazer mais informações para vocês a respeito do projeto Iguaçu
E vamos seguir em frente, a gente continua aqui ativo. O blog do Lote 15 está estacionado por enquanto, está parado. Se houver necessidade, a gente volta, tá ok? E só te peço que continue acompanhando a programação, a nossa programação, o nosso Facebook, as nossas redes sociais, que sempre que tiver informação importante, a gente vai estar trazendo para vocês. Um forte abraço e até a próxima live. Abração, galera. Fica com Deus.